Bom dia, mais bom dia mesmo, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos começando mais um Café com Deus. Isso mesmo, estou aqui diante da palavra de Deus para trazer para você direção que você tanto precisa. Sabemos que o nosso Deus promete e cumpre muitas coisas para cada um de nós, para mim e para você, certo? Quantas promessas Deus tem feito? E quantas promessas Deus tem cumprido, isso mesmo, na minha e na sua vida. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos continuar, sobre o que Deus tem feito na vida dos filhos dele, lá em Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos falar sobre uma visão, sobre a visão de Cornélio, continuando o que Deus mandou Cornélio fazer, a obediência e como que Pedro foi abençoado obedecendo a Deus diante dessa visão. Antes de qualquer coisa, vamos orar? Antes de falarmos da palavra de Deus, Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã que está aqui comigo mais um dia no Café com Deus. Buscando a Tua Palavra, sabemos, ó Deus, que o Senhor é maravilhoso, sabendo que o Senhor conhece o nosso coração e com certeza o Senhor vai ministrar a cada um de nós. Obrigado, Pai, por essa manhã e pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos dando segurança, alegria de Te servir sempre. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Isso mesmo, estou aqui me ajustando para poder ficar melhor, para comunicar com vocês. Isso aí. Vamos lá, meus irmãos. A palavra de Deus em Atos, no capítulo 10, a partir do versículo 9. Atos 10, versículo 9. Se você puder, você abre aí para que a gente possa ver a visão que Pedro teve e o que essa visão acarretou para ele, O que aconteceu com essa visão? Vamos lá. A palavra do Senhor nos fala o seguinte: no dia seguinte, no dia posterior aos acontecimentos com Cornélio, que nós falamos ontem, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada. Caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol, que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves dos céus. Então uma voz disse: levante-se, Pedro, mate-o e coma. Mas Pedro: de modo algum, Senhor, jamais vou comer algo impuro ou imundo. A voz ainda falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aí, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, enquanto Pedro refletia no que significava a visão, os 3 homens enviados por Cornélio descobriu onde estava a casa de Simão, que é a mesma coisa que Pedro chamaram à porta. Chamando, perguntou se ali estava hospedado Simão. Isso mesmo, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto, levante-se. Isso mesmo, portanto, levante-se e siga-os. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos por parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu, um santo homem. Pedro os convidou para entrar e hospedou. No dia seguinte foi com eles para Jope. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia à casa de Cornélio, dirigiu-se e prostrou os pés adorando. Mas Pedro disse: levante-se, adorará só a Deus. Conversando com ele, Pedro encontrou ali reunido muitas pessoas e lhe disse: vocês sabem muito bem
É como costumam os judeus associar-se aos gentios ou mesmo visitá-los, mas Deus mostrou-me que não deveria chamar impuro o que Deus santificou. Lá no versículo 34, então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade. Isso mesmo. Estava lendo aqui agora com você, meu irmão, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 9 até o versículo 34. Vamos falar claramente hoje a respeito da visão. Olha a visão, meu irmão. Olha o que Deus faz. Deus, ele é maravilhoso em tudo que faz. Deus deu uma visão a Cornélio e mandou Cornélio. Cornélio era uma pessoa gentia. Ele não pertencia à classe dos judeus. Não era judeu. E aí ele teve aquela visão. Olha, você deve buscar um homem numa cidade chamada Cesareia. Você vai lá, você vai mandar pessoas lá para poder buscar. Você vai mandar quantos? 3. A visão que Pedro teve foram de 3 animais pegando pelas pontas, e ali tinha répteis, quadrúpedes, aves. E aí Deus mandou: mate e come. Aí ele falou assim: não, Senhor, de forma nenhuma, eu não vou comer o que é impuro. De jeito nenhum, eu não vou me associar a isso. E aí Deus falou assim: não fala que é impuro aquilo que Deus santificou. Pronto. Na cabeça de Pedro, falou assim: e agora? O que eu vou fazer? Aí, de repente, chegou quantos? 3 homens. 1, 2, 3. Cornélio mandou quantos? 3. Pedro sonhou com 3. Pronto, a visão bateu. Quando a visão bateu, Pedro falou assim: é isso aí, eu não tenho pra onde correr, eu vou fazer o que Deus manda. E imediatamente o que ele fez? Vamos, entra aqui, vocês 3 vão dormir. No outro dia levantou e foi para a cidade de Jope, conforme tudo tinha sido ordenado. Quando chegou lá, o que Cornélio fez? Se ajoelhou. Ah, você é santo. E aí falou assim: não. Pedro falou assim, Simão Pedro falou assim: não faça isso. Você deve adorar somente ao Senhor. E aí, imediatamente, no verso 34, fala assim: olha, agora eu percebo que verdadeiramente que se trata, né, que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus trata todos iguais. Então, aprendemos uma grande lição. Deus fala comigo, Deus fala com você? Claro que sim. Claro, Deus fala a todo momento. Não tenha medo, não pense ao contrário disso. Deus, ele fala com você. E o que cabe ao Jairo, a você fazer o quê? Obedecer a Deus. Deus usa várias formas para falar aos homens. Deus, às vezes, ministra ao nosso coração: faça isso, isso, isso. Tem pessoas que até sonham com algo, e aí as coisas depois vão ali acontecendo, Deus vai dando essas situações. Quem sou eu para limitar o poder de Deus? Deus age e comunica da forma que ele quiser. Hoje ele comunica claramente através da sua palavra de Deus. Eu não preciso ficar buscando também das pessoas respostas. Eu posso ir na Bíblia, olha, tá aqui comigo a Bíblia, a palavra de Deus. Eu vou na Bíblia e ela me dá todas as respostas. Antigamente não era todo mundo que tinha acesso a essa palavra. Então eu quero falar para você, muitas vezes é necessário você parar de ir atrás de profetas, de profecias, de revelações e vá atrás do Senhor. Então, eu vejo a obediência clara de Simão Pedro, eu vejo a dedicação e obediência clara de Cornélio, que mesmo sendo gentil, mesmo não fazendo parte da classe dos judeus, o que ele fez? Ele obedeceu. O que Pedro fez? Obedeceu. O que você tem que fazer? Obedeça e obedeça ao Senhor. Porque quanto mais você obedecer ao Senhor, mais você vai ter poder de Deus, mais você vai ter graça de Deus. Não seja uma pessoa desobediente. Porque nós sabemos que todas as pessoas que desobedecem a Deus pagam preço. Mas todos aqueles que obedecem a Deus são bem-aventurados. Como a gente falou, Deus não trata ninguém com parcialidade. Então Pedro falou: agora percebo que verdadeiramente Deus não trata as pessoas com parcialidade, não. Deus trata todos nós da mesma forma, da mesma maneira. Amém, meu irmão? Ficou claro o recado dessa manhã, o Café com Deus de hoje? Quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família, pelos pedidos de oração. Senhor Jesus, nessa manhã eu te agradeço pela vida do meu irmão e da minha irmã que está aí do outro lado.
Eu não sei, Deus, aonde ele está, mas o Senhor conhece o coração, a vida, o que meu irmão está passando. Nessa hora, Deus, eu oro pela primeira Igreja Batista em Águas Formosas, por todas as igrejas aqui da cidade de Minas Gerais. Abençoe as igrejas, abençoe os obreiros, abençoe os pastores. Nessa manhã, Pai, eu oro pelo meu irmão que está aí do outro lado, que o Senhor abençoe a vida dele. Deus, se ele tiver algum pedido de oração, ainda dá tempo dele colocar para eu orar por ele, mas fortaleça o meu irmão cada vez mais e mais em Ti. Seja, Senhor Deus, com a comunhão. Seja com a comunhão da nossa igreja, seja com a santidade na nossa igreja. Purifica a nossa igreja, porque a primeira Igreja Batista, ela é sua e ela não faz pacto com o pecado, ela não faz pacto com o diabo, mas ela é pactuada com o Senhor e nós obedecemos ao Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor seja com os projetos, os planos para a nossa igreja, que o Senhor já tem, já colocou no nosso coração. Seja, Pai, com os enfermos também aqui da nossa cidade, esteja abençoando os enfermos, fortalecendo, ó Pai, dando saúde àqueles que estão nos hospitais. Clamamos ao Senhor que o Senhor seja com o meu filho. Pai, que o Senhor esteja abençoando o meu filho Mateus, que ontem estava com febre, ainda está com estado febril, mas clamamos ao Senhor que o Senhor esteja sendo com a medicação que ele está tomando, abençoando o meu filho cada vez mais e mais, ó Deus, que eu preciso que o Senhor esteja curando o meu filho e todos aqueles que estão enfermos. Colocamos, ó Deus, a vida da Silvane nas suas mãos. Colocamos, ó Deus, que ela fez uma cirurgia, retirando o nódulo no seio, vai ali esperar o resultado. Seja, Pai, com a Vandéia também, que está fazendo um procedimento. Seja, Senhor Deus, também com o Manuel, pai tio da irmã Andréia, que está no hospital, vai fazer uma cirurgia. A senhora também, que vai fazer uma cirurgia. O nome dela é Senhora, Deus, abençoe ela. Que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando ela. Deus, seja com o meu irmão que está aqui comigo. Ó Deus, peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor seja com ele, que o Senhor esteja abençoando, Pai, as conquistas que ele precisa da carteira, Pai, de habilitação, de carro, de moto, Senhor Deus. Ó Deus, que o Senhor abençoe a carteira de moto que ele precisa, abençoe o meu irmão, seja com ele, que em breve a carteira dele esteja, Pai, nas suas mãos, que ele seja uma bênção, Pai, em tudo aquilo que ele for fazer. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor seja com todos aqueles que estão nos hospitais mais uma vez, que o Senhor esteja liberando a tua cura, Pai, sobre ele. Pai, que o Senhor continue fortalecendo todos os meus irmãos e dando a tua direção a cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos finalizando por aqui um Café com Deus, mais um Café com Deus. Desejo a você uma excelente terça-feira. Se não me falha a memória, hoje já é dia 29, é isso mesmo? Ou não, perdão, hoje é terça-feira, dia 30. Um dia 30 de abril, muito abençoado nessa terça-feira. Lembrando que nós estamos numa corrente de oração, né? Todos os dias orando ali no templo. Né, na primeira Igreja Batista, você é nosso convidado para estar com a gente hoje às 19 horas, 7 horas da noite, das 7 às 8 a gente está orando por você. E é um prazer, né, você ter permitido esse pastor falar com a sua vida, e lembre-se sempre, é muito importante obedecer a Deus. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Fica com Deus, meu irmão e minha irmã, e até amanhã, se Deus permitir. Isso aí, GB Martins, eu acredito que é Gabriel, né? Se for, um abraço aí para você, querido. Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia até com a gente, até comigo, né? Com a gente nesse momento aqui. Até mais, fica com Deus e é um prazer servir a vida de vocês. Até mais, fiquem com Deus.